O que o Aristóteles diria sobre ficar milionário em 2025? A resposta poderia te surpreender. O Aristóteles é um dos caras que eu mais admiro, mesmo a gente não podendo saber muito sobre ele. E talvez essa aura de mistério sobre ele é o que faça com que ele conquiste a admiração das pessoas, mesmo depois de muitos anos. Existe um estigma em cima da filosofia. Muitas pessoas acham que estudar filosofia para melhorar o seu intelecto é coisa de pobre, enquanto que o seu tempo deveria ser gasto com coisas práticas e mais úteis, ou pelo menos úteis de uma forma mais rápida. As duas são boas, só que existe uma diferença. Qualquer dica prática e rápida, fácil de aplicar, o nome já diz, ela vai ser rápida e fácil de aplicar. Enquanto que a filosofia, o trabalho no seu intelecto, ele é nutrido ali e ele fica ali por um tempo e você vai aplicar aquilo no longo prazo. Então, se você é daqueles interessados aqui em grana, em ambição, e tem o estigma que filosofia é coisa de intelectual pobre, você ainda não entendeu o jogo. Meu nome é Matheus Copini, você está no canal Copini, onde trocamos ideias todos os dias, às vezes mais mirabolantes, mais filosóficas e às vezes mais práticas. Hoje é uma união das duas. Falo do Rio Grande do Sul, minha cidade, deixo um Ei Copini, tô aqui. Sim, você vai escrever nos comentários agora, Ei Copini, estou aqui, como uma forma de você marcar presença nessa conversa. Quero que você interprete isso aqui como uma simples conversa de bar, não como uma aula. E quando você entra no bar para sentar e tomar um café comigo, quando você aperta a minha mão é como se você estivesse escrevendo Ei Copini, tô aqui. Aristóteles foi um filósofo, e nem sei se naquela época existia esse rótulo, né, do século IV a.C. Ele foi simplesmente aluno do Platão, o cara que escreveu A República. E ele foi simplesmente um mentor, o tutor, a mente por trás de Alexandre o Grande. Ou seja, tudo que estava relacionado à ambição de Alexandre o Grande foi colocado ali por Aristóteles. Um homem que fez toda uma obra a respeito da ética, também alimentou a ambição de um dos caras mais ambiciosos que pisaram no planeta Terra, Alexandre o Grande. É considerado um dos pensadores mais influentes de todos os tempos. Escreveu sobre ética, política, economia, ciências, entre outras coisas. E sempre usou a razão para traçar as suas linhas de raciocínio. Como se a sua linha de raciocínio, a sua filosofia fosse usada para construir a sociedade. Essa premissa tem como subproduto a ambição e o poder de grandes caras, como o Alexandre o Grande, que em suas conquistas, de certa forma, vai construindo a sociedade. Primeiro ponto do vídeo, Aristóteles via a riqueza como virtude. Isso já é o suficiente para a gente poder debater aqui sobre a mudança de chave que deve existir na sua vida. A primeira delas é sobre o dinheiro, o poder e a riqueza, que devem ser observados como virtude e não como vício. Ao passo que você vê muitas pessoas, e você não é um cara burro, eu sei disso, você vê muitas pessoas ostentando na internet uma riqueza questionável. Um cara burro, feio e gordo, dirigindo uma Porsche 911, do lado de uma mulher sexualmente atraente, e claramente esse cara não tem inteligência, não tem um dom, não tem nada de bom. Apenas é engraçadão, tem seguidores e apresentou o tigrinho para esses seguidores. Uma forma que fez com que o dinheiro, principalmente o dinheiro fácil e o dinheiro muito, o excesso, a riqueza demonstrada na rede social, fosse associada com um vício, fosse associada como algo ruim. Principalmente no Brasil, a riqueza, principalmente a riqueza da ascensão, né, as pessoas que ascendem, que estão numa classe social média, baixa, e estão subindo de classe social, e esses somos nós, os emergentes, as pessoas desse canal são emergentes, de alguma forma associa a riqueza como algo errado, associa a riqueza como uma coisa ruim.
Ao mesmo tempo em que você, talvez, você não, mas outras pessoas associem a beleza como algo ruim. Tu vê uma mulher muito bonita, tu associa já a características de que essa mulher é inacessível, essa mulher é interesseira, essa mulher é superficial. Tu vê um homem bonito e bem vestido, talvez você associe como superficialidade, ou como um cara que tem um cargo alto numa empresa e, portanto, esse cara ele é chato, ele passou a perna em alguém e causa coisas ruins. Ao mesmo tempo em que tu vê um cara que é forte, que se dedicou muito do tempo dele a ficar forte, um corpo trabalhado, o que você associa? Esse cara é só isso aí e nada mais. Esse cara tomou muito veneno para ficar desse jeito. Ativa em você um certo preconceito. A mentalidade do Aristóteles era exatamente o contrário. Uma mentalidade de que o homem ele deve sim buscar a construção dessas virtudes ao longo da vida. E virtude, quando a gente usa a palavra virtude, principalmente nesse canal que foi muito falado sobre estoicismo, a gente tem virtude como um norte, mas a gente associa a virtude como sendo a disciplina, uma espécie de honra, uma espécie de conduta masculina para tratar com as outras pessoas, ser um cara bom, ser um cara certo. Na nossa cabeça, isso é virtude para com os outros e uma virtude para com nós mesmos, ou seja, eu me respeito, eu sei os meus limites, eu tenho disciplina, e isso é virtude para nós. Só que não é só isso. Aristóteles apresenta um conceito de que a virtude também é isso, de que ser um cara que pensa em dinheiro, que tem ambição, que tem dinheiro, isso também é uma virtude. Ao mesmo tempo que ele fala que ser um cara que tem um corpo bom na Grécia Antiga significa ser ágil, ser forte, ser resistente e ser bonito, para o seu corpo transparecer aquilo, né? Ser bonito, a beleza como virtude, né? Poder, dinheiro, força, beleza são virtudes. E eles fundamentavam muito bem isso. O homem precisa buscar a virtude e isso também é virtude, ou seja, também se acreditava que o homem precisava buscar isso, buscar esse crescimento. Ou você acha que aquelas estátuas dos gregos, tanto os deuses gregos quanto os filósofos e os imperadores romanos e gregos, eram retratados como fortes, musculosos e proporcionais? Porque existia um culto à beleza. Isso é típico daquela época, não só nas estátuas, nos bustos, mas nas grandes estruturas que eles criaram. Cara, eu tive a oportunidade há um ano atrás de visitar a Acrópole, em Atenas, na Grécia, de visitar o Coliseu de Roma e as obras construídas pelos gregos e os romanos. E a única coisa que tu vê a única coisa que tu pensa quando vê aquilo assim, tu pensa, puta que pariu! Que coisa linda! E outra, como é que eles conseguiram trazer um bloco de mármore lapidado e empilhar um em cima do outro há 4.000 anos atrás? Como? Não tem como não ter um culto ao poder, à beleza, ao status, à força. Ou como tu acha que o imperador Nero de Roma construiu o Coliseu? Precisava de dinheiro. E ele precisava impor esse poder de alguma forma, com alguma finalidade. O termo, inclusive o termo academia, ele vem lá de Aristóteles e Platão, né? Quando uma pessoa, hoje a gente tem o termo academia, simbolizando academia, ginásio, que nós vamos para treinar o nosso físico, mas ao mesmo tempo existe o termo ser um ser acadêmico, academia de letras, né? Um cara acadêmico é um cara da faculdade. Naquela época, para estudar com esses caras, você tinha que estar treinado fisicamente. A academia de Aristóteles era tanto mental quanto física. Aristóteles era um cara forte. Eu não sei se era... posso estar enganado, mas Platão ou Aristóteles, um dos dois, tinha este nome, acho que era o Platão, por causa das costas largas. Aquele que tem as costas largas, simbolizando força. Eles eram caras que treinavam, que davam muito valor ao físico, com aquela mentalidade de mente sã, corpo são. E de que um homem precisa ser um cara guerreiro, capacidade para ser um guerreiro, pular, correr, brigar, lutar, carregar coisas, mas ao mesmo tempo um filósofo, um intelectual e ao mesmo tempo um poeta, um artista, ou seja, ter a sensibilidade para ler o mundo com mais profundidade. Mas o foco aqui é o dinheiro, né, cara, e de simplesmente a gente mudar o paradigma. E quem traz essa primeira mudança é sim o Aristóteles, de que o dinheiro, a riqueza, a busca da riqueza,
assim como as outras coisas que estão em torno disso, cara, tem muito a ver com virtude. Isso é uma virtude. E eu caio nisso também, porque, cara, eu comecei a fazer dinheiro muito cedo e venho de uma família muito simples. Os primeiros anos fazendo grana, eu não me sentia merecedor daquilo, pensava, meu Deus, eu estou fazendo algo errado, eu não sei se eu mereço isso, eu entrava num conflito, um conflito idiota, mas quando a gente está nessa situação, a gente sente esse conflito. E demorei muito tempo para entender que ser rico, ficar rico, vindo de uma família onde é que dentro da tua família, as pessoas da tua família, mãe, pai, tio, etc., falam de outras pessoas ricas, estarem ricas por estarem fazendo algo errado, cara, é uma crença que tu traz. E tem que ser quebrada. E que riqueza é igual a virtude. Mas eu preciso ir além e entrar no segundo item agora, onde eu abro aspas e te digo que a virtude está no meio termo entre dois extremos. Esse ponto tem tudo a ver com o que nós buscamos. A gente falou de virtude e conseguiu associar a virtude a dinheiro, poder, riqueza, força. Mas isso ainda não é um extremo, isso aí é um meio termo entre dois extremos. Sendo um dos extremos a pobreza e o outro extremo a riqueza simplesmente pela riqueza. A riqueza como um fim em si mesma, e esta é pobreza. A força como um fim em si mesma, e essa pode não ser pobreza, mas é uma armadilha. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente acredita aqui nesse canal. Nós temos a Alpha Life e nós apresentamos uma espécie de filosofia de vida para as pessoas. E essa filosofia de vida, ela entende o mundo da seguinte maneira. Eu vou tentar te explicar, e isso é sim baseado na mentalidade do Aristóteles. Da seguinte maneira, temos que ser ricos, temos que buscar poder, temos que ser fortes, temos que ser ágeis, temos que ser inteligentes. Mas temos que ter tudo isso com a finalidade de ter uma vida melhor, ser autossuficiente, bom para as pessoas que convivem conosco e para proporcionar uma vida livre para eu mesmo e para a minha família. E não para eu simplesmente ser rico por ser rico. Ou seja, o que eu entendo o ser rico como ser rico? Só pelo fato de ser rico. Vida vazia, uma ostentação barata e um correr atrás do dinheiro de forma em que aquilo se torna a única coisa para ti e tu vive numa dinheirocracia, num dinheiroteísmo, né? Só o que importa é o dinheiro é o teu Deus e tu vive uma vida assim. Tu conhece alguém assim? Só o que importa é o dinheiro e tu não vai ter nada além daquilo e a tua vida vai ser simplesmente cheia de dinheiro, mas vazia por dentro. O mesmo vale para uma força, né? Você ser um cara forte e você ser, vou pegar um exemplo de um fisiculturista, um atleta de fisiculturismo, mas que não compete. Esse cara, ele não ganha dinheiro com aquilo. Um atleta de fisiculturismo, aos meus olhos, é visto como um profissional que, em era de Instagram, ganha dinheiro, ganha campeonatos, compete, tem o seu corpo como uma vitrine para marcas, ganha dinheiro com isso, tem um Instagram estourado e essa é a vida dele, que dá um trabalho de influenciador fitness. Isso é um trabalho que dá dinheiro. Se não for interpretado como trabalho e for pura vaidade, aí nós estamos no extremo. Onde é que o cara está, de certa forma, se autodestruindo pela própria vaidade, com total respeito a esse esporte aqui, se autodestruindo pela própria vaidade, não está criando um corpo mais forte. Aparentemente ele é forte, grande, mais forte, ágil, não. E ao mesmo tempo é que, cara, qualquer coisa que estiver no extremo é errado. E qualquer coisa que estiver no meio termo vai estar correto. Um exemplo, o meio termo não é eu ter um pouco de dinheiro ou ter um pouco de força. Não, é muito dinheiro, e muita força, e muita liberdade, mas pelos motivos corretos. E esses motivos são eu entender que eu preciso ficar rico para ter a liberdade que eu desejo, para ter o prazer, a vida que eu desejo. Eu preciso ficar forte porque, cara, a gente como homem vai pensando nessas coisas, várias coisas ao longo da vida. O fato de ser ágil é bom, ser forte é bom, tu ter um corpo onde é que tu sente que tem saúde, tu tá com 30, no meu caso, 35 anos, eu com 35 anos e a tua disposição física muitas vezes é maior do que a disposição física de um cara de 10 anos mais novo, de 25 anos, de pensar, cara, eu tenho filho e que o meu corpo ele tem que durar muito
para eu poder conviver mais tempo com meu filho, para eu poder conhecer os meus netos. Imagino que um homem de, sei lá, 60 anos, que tem essa mentalidade, ele pensa a mesma coisa. Cara, eu quero poder conhecer os meus netos, eu quero poder ver os meus netos se formarem, casarem, enfim. Pode parecer uma viagem para quem é muito jovem, mas é um corpo com uma finalidade. Da mesma forma que na Grécia, o ser forte tinha uma finalidade: construir grandes obras, lutar numa guerra, se fosse preciso, né? E não ser um cara que morre cedo, né? Que todo mundo morria cedo naquela época. Ou seja, entender a riqueza, o dinheiro, mas com um certo contexto, um certo conteúdo, uma coisa mais densa e não tão superficial. Talvez a palavra seja propósito. Dentro desse ponto, cabe entender que o meio entre dois extremos também pode ser entre a ousadia e a prudência. E são essas pessoas que ficam ricas de fato. Se a gente quiser trazer algo um pouco mais prático aqui, né, um pouco mais aplicável ao fato de enriquecer, é um meio termo, você achar o seu exato meio termo entre ousadia e prudência. Pessoas muito ousadas ganham muito e perdem muito. Pessoas prudentes demais não ganham muito, mas não perdem nada também. Olha, é o meio termo, achar o seu meio termo entre esses dois extremos. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa mais ousada. Ganho bastante, perco mais ou menos bastante também. Eu tenho que achar meu meio termo da minha ousadia e da minha prudência. Eu tenho que saber usar essas duas coisas em todas as áreas da vida, em todas as etapas de qualquer empreendimento que eu estou fazendo, em toda decisão que eu fizer. No meu caso, cara, um simples funil de vendas, uma simples decisão de quantos pilas eu vou investir em tráfego no meu negócio, no negócio das pessoas que eu sou sócio, quantos reais vai ser investido em tráfego. A primeira coisa que eu me pergunto não é se a oferta está boa, se o público está quente. Meu primeiro questionamento de qualquer decisão estratégica é: qual é o meio termo entre ousadia e prudência? Eu levo para a vida. Para a vida não, para os negócios. Aristóteles tinha uma frase que era assim: um homem, por natureza, é um animal político, e não é à toa que ele e o Platão falavam muito da política, que é a polis, né, que é a cidade, e a construção, a lógica de como aquilo tem que funcionar. Muito cedo eles entenderam que o homem, não só ele se dá melhor naturalmente perto de outras pessoas, vivendo numa sociedade, do que isolado no meio do mato. É mais fácil para ele viver, e ele não só no quesito facilidade, mas ele vive melhor. E por isso Platão criou a República, onde fala da polis, e aí nós temos a origem do termo política e polícia, porque é poli, né? Várias coisas num lugar só. E aí eles falavam de como a pessoa tem que viver ali, né? Criando alguma espécie de parâmetro para que a minha liberdade não interfira na liberdade do outro. E aí vem o nosso terceiro item: você não vai ficar rico sozinho em nenhuma possibilidade, a não ser que você seja um ponto muito fora da curva e que você tenha dado um salto na sua evolução e conseguiu construir uma riqueza. Mas o próximo passo, a próxima etapa vai precisar de pessoas. Isso pode parecer que vai de desencontro à nossa filosofia de vida daqui, que eu prego, que é você ser um empreendedor individual, solo, né, de uma pessoa só, negócio de uma pessoa só. Mas se nós olhar a fundo, nós dependemos da ajuda de outras pessoas, desde que nós não tenhamos vínculos trabalhistas com elas, né? Pelo menos a minha filosofia de negócio. O fato é que você precisa de alguém como um mentor, você precisa de pessoas como clientes, e você precisa de colaboradores, que podem ser, na nossa realidade, freelancers, pode ser uma realidade de outras pessoas, funcionários, mas o mais próximo daqui são parcerias com outras pessoas. Eu mesmo, cara, não é o que eu te vendo dentro do capital digital, mas eu mesmo, tá, possuo negócios individuais onde são só meus e só eu mesmo, que tem alguns freelancers que ajudam nesse negócio. Mas em muitos momentos eu cresci para um outro nível fazendo parcerias com outras pessoas e colaborando com o negócio de outras pessoas. Pensa com a cabeça do Aristóteles agora. Eles não estavam muito preocupados em empreender. Eles estavam preocupados em construir uma sociedade forte para que essa sociedade não tivesse ruptura. Qualquer ruptura na sociedade poderia desmanchar um império.
A maior preocupação deles era usar do dinheiro, da recompensa para as pessoas, para que elas trabalhassem em prol de uma sociedade. Não, não é uma espécie de comunismo, longe disso. Onde um camponês deixaria de ser um camponês que vivia isolado nas montanhas secas da Grécia e viesse morar numa cidade-estado, em Atenas, por exemplo, mas lá ele prestasse algum serviço que fosse de necessidade de todos. Ou seja, estar trabalhando em prol da sociedade. A lógica para nós é basicamente a mesma, né? Eu simplesmente tendo a não ganhar tanto dinheiro quando eu faço uma coisa que eu acho que eu sou bom, o que eu faço porque eu gosto, e ganho mais dinheiro quando eu faço uma coisa que eu entendo que essa coisa ela é útil para a sociedade. Não estou falando de uma ONG, não. Estou falando de resolver um problema que muitas pessoas têm, né? Então, a via do empreendedorismo hoje é simplesmente resolver problemas que as pessoas têm. Isso parece uma coisa muito óbvia, repetida por todos, mas é difícil de entrar na tua cabeça. Como é que tu vai achar um ponto, né, que tu resolve um problema? Como é que tu vai ler o mercado, ler as pessoas, entender a psicologia humana para resolver um possível problema que elas possam ter? Isso, se existisse uma faculdade de empreendedorismo e dinheiro, essa seria a primeira matéria, a primeira aula. Último ponto, eu vou chamar de ociosidade produtiva. Esse é o ponto mais importante desse vídeo, o ponto alto desse vídeo. Aristóteles tinha uma premissa de que o trabalho existe para promover e permitir o lazer. Ou seja, entenda que mesmo com todo esse papo de virtude, esse valor ao intelecto, esse valor ao corpo, culto ao corpo e à força, o culto a grandes estruturas, ainda assim existia um culto ao lazer. O lazer não era deixado de lado, mas entendia-se que o lazer era fruto do trabalho, de muito trabalho, e não simplesmente uma vagabundagem. Cara, pensa, se põe no lugar de alguém que viveu naquela época, não precisa ser também naquela época, mas pensa que você vive agora na Europa, nos anos 1700, que já não é nem mais Idade Média. Cara, não tem luz elétrica, se tu é um camponês, tu tem que caçar, parece que tu não vai ter paz em nenhum momento, sempre tu vai estar fazendo alguma coisa para garantir o teu próximo dia de sobrevivência. E se você caçou um animal, aquela carne não vai durar muito tempo porque não tem geladeira, então tu sempre está promovendo o teu próximo passo de sobrevivência. A mentalidade de Aristóteles que ele quer apresentar com essa frase é que o trabalho, muito trabalho, o poder que é aplicado a nós agora é justamente para poder promover o lazer. Ou seja, o lazer na tua vida, pega a palavra lazer, agora na tua vida de 2025, não da Grécia ou da Europa que eu usei como exemplo, e esquece. Dá a devida importância para o lazer e entenda que existe um equilíbrio entre Apolo e Dionísio, mas se nós estamos falando de ficar milionário, nós vamos agora esquecer o lazer, deixar ele de lado aqui guardado, sem jogar fora, deixar ele guardado aqui, e vamos trabalhar para conquistar esse lazer. E vamos viver o lazer apenas quando a gente puder comprar um lazer de qualidade. Ou seja, eu estou falando sim de que o meu dinheiro gere conquistas materiais, que o meu dinheiro ele consiga ser usado tanto para reinvestir no meu negócio, como para que eu possa comer em bons restaurantes, dirigir um carro legal, poder fazer várias viagens, ter prazer e lazer ao longo da vida. Mas antes disso, acredito que venha a sensação de liberdade, né, de não se sentir tão preso a uma rotina, a um patrão, a um estado nojento, né, que eu vou sofrer cada vez mais quando mudar alguma coisa, uma taxa, um imposto, alguma coisa. Todo mundo sofre, mas quem tem menos tende a ser mais impactado. Então, ter mais dinheiro é uma forma de comprar a liberdade e a despreocupação. E existe uma grande diferença, né, cara, dos pobres, que não são pobres porque eles querem, obviamente, mas muitos emergentes que crescem e continuam trabalhando com uma mentalidade de pobre, né, que é trabalhar o tempo todo, trabalhar sob pressão, enquanto que a mentalidade de trabalho do rico é eliminar a pressão do trabalho, fazer 80% de planejamento e 20% de execução, né? O planejamento assertivo ele sempre vai valer mais, delegação
de forma sábia, a valorização do seu intelecto, você colocando numa posição de repente de estrategista do seu negócio, de tomador de decisões, e treinar as pessoas para serem braços seus, delegando de forma sábia, de forma inteligente, para que você tenha mais tempo e assim mais efetividade no seu negócio, nos seus ganhos financeiros. Para concluir esse vídeo, podemos dizer que as lições de um grego que já morreu há muito tempo se sobrepõem a lições práticas de gurus de marketing, de gurus de investimento, de gurus de empreendedorismo, que são lições que não são desprezíveis, mas são lições que você coloca uma atenção no curto prazo, até mesmo as coisas que eu falo aqui, no curto prazo. A gente é atraído com muita sagacidade pela coisa rápida e prática, até mesmo aqui no YouTube. Se for feito um vídeo como criar o seu primeiro produto online em 24 horas e ganhar 30 mil nos primeiros 6 meses. A gente é atraído por aquilo, a gente sabe que aquilo funciona, é uma coisa plausível. Só que ao mesmo tempo não dá para desprezar o longo prazo, aquilo que transcende a existência, aquilo que transcende o teu tempo de vida. Lições como essas, de Aristóteles. Eu acredito que se a gente pudesse trocar uma ideia com ele e expor a nossa maior ambição, que é ganhar mais dinheiro, que é ter uma vida mais poderosa, ele nos falaria exatamente isso. Ele nos falaria, olha, veja o dinheiro e a riqueza como uma grande virtude. A efetividade disso tudo está no meio termo entre dois extremos. Você é um ser que vai precisar de outras pessoas para crescer e você trate de ter uma ociosidade produtiva. Trate de entender o dinheiro como uma forma de você comprar lazer para ter uma vida mais bem vivida. É isso que ele nos diria. Por gentileza, deixe um Eicopinito aqui se você gostou desse vídeo. E aqui embaixo, no primeiro comentário, eu estou deixando o link do Capital Digital, que é agora sim a parte prática, a parte do passo a passo para você construir o seu primeiro produto online, mesmo que você não tenha uma ideia, mesmo que você não saiba o que vender, mesmo que você não saiba nada sobre marketing digital, sobre ganhar dinheiro online. O Capital Digital, através das aulas que tem lá e das inteligências artificiais que vão te ajudar a construir, vai te trazer um produto construído em até 48 horas, com uma estrutura de conteúdo para você produzir o conteúdo, trabalhar no seu negócio, obviamente, né? Que você não é um vagabundo, produzir e vender a sua solução. Esse é um modelo de negócio que encaixa muito bem com a situação da internet hoje, né, que é uma venda de produto rápido, fácil, resoluto e barato, que no acúmulo consegue gerar uma renda legal para ti. É como se você acrescentasse de 3 a 5 mil reais na renda que você tem hoje. E eu sei que isso faz a diferença. Clica no primeiro link da descrição para conhecer o Capital Digital e te espero amanhã aqui nesse canal.